Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo, né? Dando continuidade ao nosso estudo sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós vamos falar do tema 37, que vai perguntar o seguinte: quem muito quer saber, fuxico quer fazer? Eu? Fofocar? Imagina, detesto fofoca. Toda vez que eu senti essa paz em meu coração, toda vez que eu sorri e abraçar então, sentirei então o seu amor a me fazer bem. Todos nós, não é? Seres humanos, com o mínimo de consenso que nós temos, nós entendemos que a educação ela é a base para a transformação do homem, para a nossa transformação, não é? Nós, através da educação, buscamos o conhecimento e a nossa transformação interior. Estudai, comparai, aprofundai. O conhecimento só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Algumas pessoas, não é, buscam na doutrina espírita apenas o fenômeno por uma necessidade de desenvolvê-lo e trabalhar, não é, sem se preocupar com o estudo do que significa a proposta espírita. Então, não é só receber espíritos. A doutrina espírita ela vem nos trazer uma nova concepção de homem, não é? Um homem holístico, um homem contemporâneo, sem aquelas superstições que nós trazemos arraigadas, não é, nas nossas diversas vivências, inclusive nessa, não é? E ela se baseia em ciência, não é? A doutrina espírita traz essa vertente científica. Por isso, a educação espírita deve buscar, não é? Ela sempre intenta trazer para nós a nossa evolução moral e intelectual, porque nós temos que crescer, não é? Como é muito comum no movimento espírita falado, nós temos que crescer as duas asas, a asa da moral e a asa intelectual. E isso tem que ser feito como? A doutrina espírita, ela traz esse conhecimento tanto pela palavra, que é o que eu estou lhes fazendo agora, não é? Falando sobre a doutrina, como pelo exemplo, não é? O exemplo no dia a dia do nosso proceder, trabalhando sempre contra o nosso orgulho ou o nosso egoísmo, não é? Em favor da caridade. Ouçam aí. A ordem moral será o império da justiça. O mundo de regeneração não poderá efetivar-se, portanto, enquanto não criarmos na Terra uma estrutura social baseada na justiça. Já vimos que a tarefa é nossa, pois o mundo nos foi dado como campo de experiência. Submetidos a expiações e provas, aprendemos que o egoísmo é nefasto e que devemos lutar pelo altruísmo, a começar de nós mesmos. J. Herculano Pires, em O Livro O Espírito e o Tempo. O estudo do Espiritismo, o estudo sério do Espiritismo, nos esclarece, não é? Uma série de fatores, traz um equilíbrio porque a gente passa a compreender, não é? E nos vai aperfeiçoando moralmente. E apresenta a reencarnação na Terra, nesse planeta, não como um castigo, mas como uma grande oportunidade de aprendizado e de evolução para nós como seres humanos. A doutrina espírita, além disso, ela nos faz entender que todas as vicissitudes, as nossas dores, não é, devem ser enfrentadas com resignação. E isso a doutrina mostra os modos que nós devemos fazê-lo, sem, contudo, não é, ficarmos parados ali, aceitando como vaquinhas de presépio. A doutrina espírita nos explica
que nós temos que tirar algum conhecimento, algum aprendizado dessas vicissitudes que nós passamos na vida. Ela também nos ensina que o amor e o estudo vai resultar no nosso progresso moral e intelectual, como eu já disse. Sempre essa é a finalidade grande do Espiritismo, não é? Nós progredirmos moralmente e intelectualmente através do conhecimento. O estudo espírita nos leva a compreender a vida. Porque através do estudo da doutrina, através da codificação, nós passamos a entender e perceber o nosso passado, as nossas vidas anteriores, o nosso presente, não é? O que nós estamos fazendo aqui, e o nosso futuro, o que nos aguarda em virtude do nosso proceder. O mais bacana do estudo espírita é que a doutrina nos revela a fé raciocinada. E um processo nesse nosso conhecimento. A cada encarnação, a cada momento do planeta, nós vamos aprendendo e vamos progredindo. Em cada etapa, um aprendizado para que nós consigamos, no tempo certo, irmos evoluindo em caminho à divindade. Ouçam aí. O Espiritismo constitui a última fase do processo do conhecimento. Última, não no sentido de fase final, mas da que o homem pôde atingir até agora, na sua lenta evolução através do tempo. É evidente que se trata do conhecimento em sentido geral, não limitado a um determinado aspecto, não especializado. Nesse sentido geral, o Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. J. Herculano Pires, em o livro O Espírito e o Tempo. É através do estudo espírita que nós também passamos a entender, não é? Uma ciência dada que vem mostrar que muitos dos fenômenos, aliás, que os fenômenos, eles são naturais. São regidos por leis naturais que nós ainda não conhecemos na totalidade. Assim como nós não conhecíamos a eletricidade há 150, 200 anos atrás e achávamos sobrenatural, os fenômenos espíritas ou os fenômenos espirituais, eles são também regidos por leis naturais. E a doutrina, a ciência espírita, vem nos explicar e nos ensinar isso. Por outro lado, a filosofia espírita, não é? Ela vem nos responder uma das grandes ansiedades que nós temos na nossa caminhada. Sabermos de onde nós viemos, o que éramos antes de estarmos aqui encarnados no planeta, o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito da minha encarnação, não é? O que eu faço aqui nessa vida? E cumprida essa etapa aqui, reencarnado, para onde eu vou? O que me está reservado? Não é? O que vai acontecer no meu futuro? Então, é através dessa ciência e dessa filosofia que a doutrina vem nos ensinando. Some-se a isso o ensino da moral cristã, que é o modelo da doutrina espírita, e que vai nos encaminhando sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus a evoluirmos e nos tornarmos homens holísticos, não é? Homens inteiros. Por isso, respondendo à pergunta do começo do tema dessa semana, se quem muito quer saber, fuxico quer fazer, isso não procede. Especialmente se esse querer saber muito, não é? For útil para o nosso crescimento e o nosso conhecimento dentro da doutrina espírita, dentro da codificação espírita. Era isso, pessoal. Espero ter me feito entendido. Um abraço a todos, uma boa semana e lembremos sempre, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau.